Eu sei que você sabe trabalhar com lançamentos oblíquos. Perfeito. Mas se liga nessa situação na qual eu tenho dois corpinhos, tá? O corpinho 1 e o corpinho 2. O corpinho 2, ele vai sofrer um lançamento oblíquo, tá? Sob um ângulo de 30 graus. E o corpinho 1 vai sofrer apenas lançamento vertical. Minha pergunta é, qual que é a distância entre os dois corpinhos quando o primeiro alcançar a altura máxima? E aí, hein? Como que eu posso resolver isso de forma rápida e de forma elegante? Vamos lá? Professor, que história é essa de desligar o campo gravitacional? Acho que o senhor está ficando maluco. É bem provável. Mas, na verdade, claro, isso é uma piada, isso é uma brincadeira, né? Mas a proposta é fornecer a vocês uma ideia mais matemática do que física. Uma ideia que, a propósito, vai facilitar a nossa vida, em especial quando você tiver um probleminha desse tipo, onde você tem dois corpinhos, eu quero saber a distância entre eles e tudo mais. Antes de eu atacar a questão, eu vou dar uma ideia geral do que é isso. Olha só, nós trabalhamos, né, uma equação muito conhecida que S é igual a S0 mais VOT. Vou colocar GT quadrado sobre 2, né? Lembrando que o meu G está no lugar da minha aceleração. Legal. Bom, vou passar esse S0 para o outro lado, aí eu vou ter S menos S0. Eu vou chamar isso de distância. Tá? Até aqui, sem nenhuma novidade. Mas aqui é onde vem a grande ideia. Essa equação ela é trabalhada em termos comuns, como sendo uma equação algébrica, uma equação escalar. E se por acaso eu desse um tratamento vetorial a ela? Quer dizer, e se por acaso eu chegasse aqui e dissesse que este é o vetor D, vetor V0 e o vetor GT quadrado sobre 2. Lembrando que esse vetor aqui, né, este produto aqui, me dá uma distância. Professor, é verdade? É. Veja que a unidade de velocidade é metros por segundo. A unidade de tempo é segundo. Corta, corta, sobra metro. Claro. Aqui, ó, faça aí, né? Lembrando que o meu 2 é adimensional, a minha dimensão dessa grandeza é metros também. Então, essa distância D corresponde, obviamente, à soma de duas distâncias. Soma de duas distâncias. E é aqui onde começa a brincadeira. De fato, se você pensar em termos vetoriais, você vai ver que a distância final do corpinho seria essa distância correspondente à velocidade, mais a distância correspondente ao campo gravitacional. Então, eu poderia pensar assim, ó, olha que coisa mais interessante. Eu tenho uma distância V0t, perfeito, perfeito, né? Essa distância V0t seria a distância caso não houvesse o campo gravitacional. Mas aí vem o danado do campo gravitacional. Então é como se eu chegasse aqui e ó, encaixasse o campo gravitacional. Ou seja, esse vetor azul é o vetor GT quadrado sobre 2. Esse vetor vermelhinho é o vetor V0t. Tá? Então, qual que é a grande ideia? Se eu, por acaso, desligasse o campo gravitacional, o meu corpinho aqui, né? O meu corpinho aqui, ele seguiria essa trajetória retilínea até dizer chega. Mas aí vem o meu campo gravitacional e faz o quê? Abaixa o vetor, certo? Então, essa é a grande ideia. Como eu poderia pensar no campo gravitacional em termos vetoriais, em um problema desse tipo, eu simplesmente desligo por hora o campo gravitacional, encontro essa distância aqui, essa distância total, e depois eu coloco o campo gravitacional. Essa aqui vai ser a distância final do corpinho, né? Muito interessante. Professor, eu posso fazer isso? Quer dizer, eu posso simplesmente tirar
o campo gravitacional e depois colocar? Claro que eu posso. É óbvio que eu posso. Porque eu estou dando um tratamento vetorial. Eu estou pensando nesse vetor distância como sendo, em um primeiro momento, somente esse vetor distância. Em um segundo momento, a esse vetor distância é somado um outro vetor distância. E aí eu chego na posição final. Heriberto, vamos resolver o problema porque aí vai ficar mais claro. Vamos lá. Bom, primeira coisa, eu quero descobrir o tempo que o corpinho 1 gasta para atingir a altura máxima. Tá? Na verdade, eu vou descobrir tanto o tempo de subida quanto a altura máxima. Então, para isso, eu vou focar num primeiro momento no corpinho 1. Isso aí é cinemática básica. Né? Você pode pensar que a velocidade final é igual à velocidade inicial menos GTS. Né? Lembrando, eu estou em cima do corpinho 1. Tá? Esta velocidade é zero, claro. Então, o meu tempo de subida seria exatamente a minha velocidade inicial, 30, dividido pela minha gravidade, 10. Isso aqui vai dar 3 segundos. Legal, legal. Tá? Então, o corpinho 1 gasta 3 segundos para chegar na altura máxima. E quanto será que é essa altura máxima? Muito simples também. Eu posso fazer v² igual a v0² menos 2gh. Legal. Esta velocidade é zero. Velocidade inicial ao quadrado, ou seja, 30 ao quadrado. Vou colocar aqui, ó, 900 dividido por 2 vezes 10, né? 20. Isso aqui igual à altura máxima. Tá? Corta, corta. A minha altura máxima vai ser 45. Vou fazer lá em cima mesmo. Vai ficar bem feio, mas são as informações de que eu preciso. Tá bom? Legal. Bom, então eu estou buscando agora para o corpinho 2 distâncias ligadas ao tempo de 3 segundos. Então veja que aqui eu tenho o meu vetor V0, né? Aliás, o vetor V0t, né? Ó, vetor V0 vezes t. O V0 é justamente o valor dessa velocidade inicial, 50, ó, 50, vezes o intervalo de tempo. Vezes o tempo, melhor dizendo, 3. 50 vezes 3, 150 metros. Então, se não houvesse o campo gravitacional, o meu corpinho 2 iria andar 150 metros na diagonal. E nessa posição aqui seria onde ele lá ficaria. Mas aí a gente sabe que tem essa componente agora. Em termos vetoriais, eu chego aqui, né, e vou colocar agora o vetor gt² sobre 2. O vetor gt ao quadrado sobre 2. Ah, muito legal. Ó, 10 por 2. Lembrando que eu admiti o valor da gravidade como 10. Então, ficaria 5 vezes 3 ao quadrado, né? Então, isso vai dar 5 vezes 9, 45 metros. Muito legal. Agora, olha só. Se eu colocar isso aqui em um plano cartesiano, me aproveitando deste ângulo aqui, eu vou ter algo bem simples. Vou ter algo mais ou menos assim. Vou ter algo mais ou menos nessa situação aí, tá? Repare que este ângulo aqui, né? Este é o ângulo de 30 graus. Olha só, eu vou prolongar aqui. E aí, cara, vem a ideia por detrás dessa brincadeira de desligar o campo gravitacional. Perceba que depois que eu coloco, de forma natural, inclusive, o vetor gt² sobre 2, eu consigo precisar a posição final do corpinho 2. Então, o corpinho 2 vai parar bem aqui, né? Bom, se eu recorresse à física, daria um trabalhinho aí interessante. Mas isso aqui é um triângulo retângulo. Eu tenho um ângulo. Pô, isso é trigonometria, cara, né? Então, é sucesso. Veja bem, que eu posso descobrir, por exemplo, quanto que vale essa distância aqui, ó. Né? Fazendo como? Trigonometria. Posso aqui, ó, aplicar um cosseno, ó. O cosseno de 30 graus, que é nada mais, nada menos. O cateto adjacente, que eu vou chamar de x, dividido pela minha hipotenusa.
Ah, legal, legal. Esse cosseno é raiz de 3 sobre 2, né? Então, vamos fazer aqui as continhas, ó. Eu vou ter x sobre 150 igual a raiz de 3 sobre 2. Corta, corta, vai dar 75. Cara, aqui é conta, viu? Aqui é conta mesmo, ó. Isso aqui vai dar 75 raiz de 3 metros. Então, essa distância aqui vale 75 raiz de 3 metros. Perceba que existem muitas questões, né, que perguntam onde que vai ser o ponto final, né, o ponto de aterrissagem do corpinho. Pô, em relação ao lançamento, tá aí uma forma de resolver usando trigonometria. Professor, agora eu consigo descobrir, né, o tamanho desse cateto aqui, ó. Consigo, né? Perceba que eu também consigo agora, ó, descobrir, ó, esse tamanhozinho aqui, né? Vamos fazer aqui uma trigonometria bem rápida? Vamos lá? Apliquei aqui agora um seno, né? Descobri que toda essa altura, essa distância aqui, né? Ficou bem fora de escala, inclusive, deu 75 metros. Mas espera lá, por causa do meu vetor, eu sei que esse tamanhozinho aqui, ó, é 45 metros. 75 menos 45 vai dar 30 metros. Ah, professor, então quer dizer que em relação aqui ao chão, o meu corpinho 2 para em 30 metros. Isso mesmo. E aí, cara, olha só que interessante. Olha que coisa mais legal. Eu sei que nesse tempo de 3 segundos, o meu corpinho, né, o meu corpinho 1, está a 45 metros em relação ao solo, né? Então vamos colocar aqui, ó, que meu corpinho está mais ou menos aqui, ó. Legal. O que a questãozinha quer saber é justamente qual que é essa distância aqui, ó. Eu quero saber qual que é essa distância aqui. Caraca, velho. Agora, se liga nisso aqui, ó. Olha o que a gente vai fazer. Aqui agora é uma geometria, não é física, ó. Vou fechar um triângulo retângulo aqui. Bem aqui. Olha só. Esse aqui vai ser o meu triângulo retângulo. Professor do céu, que bagunça, que bagunça. Eu vou tirar esse triângulo e vou mostrar para vocês o tamanho, né, os tamanhos envolvidos na situação. Vamos lá. Tirei aqui, né, o nosso triângulo retângulo. Repare que é esse D o que eu quero saber. Esse pontinho azul é o corpinho 1. Esse pontinho pretinho é o corpinho 2, tá? De novo, na situação na qual o lançamento se deu depois de 3 segundos. Beleza. Repare que esse cateto aqui, ele corresponde a, olha só, essa distância, que é a altura máxima do corpinho 1, que é 45 metros, menos essa distância aqui, ó, esse tamanhozinho. Então, é 45 menos esse tamanhozinho aqui. 45 menos 30. 15, óbvio. 15. E repare que esse cateto aqui corresponde à minha medida x, né? A minha medida x que vale exatamente 75 raiz de 3 metros. Professor, eu acho que agora é chegar aqui e fazer um Pitágoras. É isso mesmo, né? Olha que legal, cara. D quadrado é igual a 75 raiz de 3 ao quadrado, olha só, mais 15 ao quadrado. Bom, eu vou deixar as continhas com vocês aí, hein? Tá? Vou deixar aqui as continhas para vocês brincar. Depois que vocês fizerem as continhas, vocês vão encontrar 17.100 em uma raiz quadrada. Que raiz quadrada feia? Metros. Resposta feia, né? Mas, pessoal, aqui o que está em jogo é a ideia, tá? Então, novamente, o que você faz é calcular essa distância VOT, encontrá-la e depois você adiciona o vetor GT quadrado sobre 2 orientado, claro, para baixo. Esse pontinho aqui, né, é o que corresponde ao ponto final.
né? Obviamente, onde o corpinho 2 vai estar, decorridos 3 segundos. Depois, o que eu fiz? Pitágoras, um pouco antes, trigonometria, descobrindo o valor do y, usando um seno, e eu precisei também de usar um cosseno para avaliar esse x aqui. Depois, um Pitágoras nesse triângulo. Ou seja, uma questão de física que, em termos físicos, sairia de forma muito mais braçal, muito mais brutal, mas a gente resolveu de forma elegante, usando aqui recursos simples de matemática. Então, fiquem com essa dica, trabalhem com essa equação escalar em forma vetorial, que a vida de vocês vai ficar muito mais fácil. Valeu?